Oi, professora. O meu nome é Marcos Antônio, sou aluno do curso de Licenciatura em Computação pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Essa é a minha primeira videoaula referente à matéria de Estágio Curricular Supervisionado 4. Nessa videoaula, eu vou dar um exemplo de uma aula simulada para uma turma do EJA. A matéria que eu escolhi foi Ciências e o conteúdo foi Alimentação Saudável. O que é alimentação saudável? A alimentação saudável é a alimentação composta de proteínas, carbonatos, gorduras, fibras, cálcio e outros minerais, como também rica em vitaminas. A alimentação variada, que tenha todos os tipos de alimentos, sem abusos e também sem privações. Ter uma alimentação saudável significa comer bem, de forma equilibrada e variada. A forma, a roda da alimentação dos alimentos é um dos instrumentos de educação alimentar que foi concedido para orientar as escolhas e combinações alimentares que devem fazer parte de um dia alimentar saudável. Roda dos alimentos. A roda dos alimentos é composta pelas frutas, grãos, vegetais, proteínas e os lácteos. São esses alimentos que devem ser consumidos diariamente. Para melhor exemplificar como é constituída essa alimentação. A nova roda dos alimentos é composta por 7 grupos alimentares diferentes dimensões, os quais indicam a proporção de peso com que cada um deles deve estar presente na alimentação diária. Os cereais e derivados, os tubérculos, 28%, os hortícolas, 23%, as frutas, 20%, os laticínios, 18%, carnes, pescados e ovos, 5%, leguminosas, 4%, gorduras e óleos, 12%. A água, apesar de não se encaixar em nenhuma dessas, ela está presente em todas, certo? A água não possui um grupo próprio, está presente em todos esses grupos, pois faz parte da constituição de quase todos os alimentos. É fundamental que se beba água abundantemente todos os dias. Os grupos alimentares. Os grupos alimentares aqui estão divididos na nossa pirâmide alimentar. Na base da nossa pirâmide, os cereais, pães, tubérculos, raízes e massas, que devem ser consumidos de 5 a 9 porções. Acima vêm as frutas, que devem ser consumidas de 3 a 5 porções. As hortaliças, que devem ser consumidas de 4 a 5 porções. Acima deles vêm as leguminosas, de 1 porção. Leite e derivados, 3 porções. As carnes e ovos, de 1 a 2 porções. E no ápice da nossa pirâmide, vêm os óleos e gorduras, de 1 a 2 porções. Açúcares e doces, de 1 a 2 porções. Os hidratos de carbono são os cereais, arroz, mel, feijão, massa, pães e batata. São os nutrientes que o corpo humano usa para obter a energia. As hortaliças, legumes, sais minerais e vitaminas, como feijão verde, cenoura e a couve. Os vegetais contêm muitas vitaminas. Eles são indispensáveis ao bom funcionamento do corpo humano, pois protegem-no das doenças e permitem aproveitar corretamente as proteínas, hidratos de carbono e gordura. A couve é um vegetal muito rico em cálcio, fósforo e ferro. Estes minerais são importantes para a formação e manutenção dos ossos e dentes, e também tem nela presente a vitamina A. As frutas têm vitaminas, a laranja, limão, maçã e o kiwi. Nós temos muitas vitaminas C.
Ela protege de infecções. As frutas que contêm bastante vitamina C, além disso, possuem a vitamina A, o fósforo, o magnésio e o cobre. Além de ser saborosas, têm um considerável valor nutricional e devem ser consumidas com casca, porque têm muitas fibras. Os laticínios, leite, queijo, iogurte e manteiga, são alimentos ricos em proteínas. As proteínas constroem as células que precisamos para crescer. Carnes, ovos e peixes são as proteínas. As carnes, os ovos e os peixes têm muita proteína, mas não devem ser consumidas muito, pois tem bastante gordura, principalmente a carne vermelha. As leguminosas. As leguminosas mais conhecidas são os feijões, os grãos de bico, como o milho, a fava, as ervilhas, as vagens, entre outros. A fava é um alimento muito energético, pois possui muitos carbonatos. O feijão é um alimento muito rico em carbonatos, fibras e vitaminas. As gorduras e lipídios, os óleos, azeites e manteigas. Gorduras fornecem energia e protegem contra o frio, além de transportar algumas vitaminas. Uns exemplos de café da manhã. Um café da manhã típico nordestino é o leite, cuscuz, ovos, a galinha e banana. Um típico do Rio Grande do Sul é um suco natural, pão francês, manteiga e mamão. Já da região norte, um café com leite, tapioca e banana. E a região centro-oeste, café com leite, bolo de milho e um melão. São todos exemplos de cafés da manhã, saudáveis. No almoço, o nordestino consome arroz, alface, lentilha, perdão. No almoço, deve-se consumir. Temos 4 exemplos. No almoço, temos 4 exemplos. O primeiro, da região sul, alface, arroz, lentilha, pernil, suíno assado com batata, repolho refogado e uma rodela de abacaxi. O da região sudeste, arroz, feijão, angu de milho, abóbora com quiabo e mamão. Da região centro-oeste, salada de tomate, arroz, feijão, bife grelhado e salada de frutas. O da região nordeste, alface, tomate, feijão, farinha de mandioca, peixe ensopado e cocada. Mais um exemplo no jantar. Um exemplo do jantar na região centro-oeste: arroz, feijão, carne moída e legumes. Já o da região sudeste acompanha a mesma coisa: arroz, feijão, fígado bovino e abobrinha refogada. O da região norte, sopa de legumes, açaí com farinha e macaxeira. Da região sul, salada de folhas, macarrão e galeto. Entre essas refeições, deve-se ser preferencialmente feita algumas refeições de 3 em 3 horas. As mais indicadas são a salada de fruta, um leite batido com alguma fruta, um iogurte com fruta ou algumas castanhas. Recomendações gerais. Primeira recomendação: faça da alimentação a base da sua alimentação. Recomendações gerais. Primeira recomendação: faça dos alimentos a base de sua alimentação. Alimentos em grande variedade
e predominantemente de origem vegetal, formam uma base excelente para uma alimentação nutricionalmente equilibrada e saborosa. Segunda recomendação: utilize óleos, gorduras, sal, açúcar com moderação. Ao temperar, cozinhar alimentos e convertê-los em preparação culinária, desde que utilizados com moderação em preparação culinária com base em alimentos, óleos, gorduras, sal e açúcares, carboidratos, para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação sem comprometer o seu valor nutricional. Terceira recomendação: limite a utilização de produtos alimentares prontos para consumo, evitando-os ou consumindo-os em pequenas quantidades, como parte de refeições com base de alimentos e preparações culinárias. Embora convenientes de sabor pronunciado, produtos prontos para consumo tendem a ser nutricionalmente desequilibrados. Muitos favorecem o consumo excessivo de calorias, além de afetar negativamente a vida social e culinária e o ambiente. A regra de ouro da alimentação: prefira sempre alimentos e preparações culinárias a produtos prontos para consumo e evite produtos ultrapassados, ou seja, produtos vencidos. Regras gerais para uma alimentação saudável: utilize alimentos de qualidade, limpos e frescos. Tomar sempre o pequeno almoço. Regras para uma alimentação saudável: utilizar alimentos de qualidade, limpos e frescos. Incluir nas refeições alimentos de todos os setores da roda dos alimentos, nas proporções por ela sugeridas. Variar a mais possível dos alimentos. Não passar mais de 3 horas e meia sem comer. Evitar alimentos com muito sal. Evitar alimentos açucarados, como bolos, rebuçados, refrigerantes e etc. Evitar os fritos ou amentas com muita gordura. Evitar os fritos ou amentas evitar os frutos ou ementas com muita gordura. Consumir diariamente leite ou derivados. Comer pelo menos 3 porções de fruta por dia. Consumir produtos hortícolas e saladas em abundância. Comer leguminosas, feijão e grãos, pelo menos 2 vezes por semana. Consumir diariamente sopa. Comer peixe pelo menos 4 vezes por semana. Beber líquido em abundância diariamente. Comer com calma, mastigar corretamente os alimentos, para que o processo digestivo seja facilitado. Problemas com a obesidade. A obesidade é uma doença de alto risco, crônica e reincidente, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, inclusive as crianças. Considera-se
que obesidade é excesso de gordura corporal, excesso de ingestão de gorduras. As prevenções: dieta alimentar equilibrada, atividades físicas regulares, como corrida, natação, corrida de bicicleta, modo de vida saudável, brincar, se alimentar bem. A alimentação variada faz bem à saúde e mantém a nossa boca livre de infecções e doenças. Comer deve ser um prazer nas mãos. Devemos esquecer que varia consumir frutas e vegetais são o segredo para uma alimentação saudável. Professor, aqui eu termino minha videoaula. Espero que as minhas explicações tenham sido válidas e até a próxima. Obrigado.